Olá, tudo bem? Nessa aula você vai aprender a usar um recurso que é o mais falado aqui dentro do ClickUp, que são os dashboards, em tradução literal, painéis. Vamos lá? Vamos acessá-los aqui, nesse botão à esquerda dessa barra aqui. E aqui nós temos um acesso total aos dashboards. Perfeito? E como é que funciona aqui? Antes de tudo, eu gostaria de explicar a função desse recurso de dashboard, ou painéis. É a visão praticamente de você ter uma compilação de várias tarefas e projetos em um lugar só. Então você poderia observar vários spaces, pastas, projetos e compilar tudo em um lugar só para ter uma visão um pouco mais ampla. No plano gratuito você pode usar 100 vezes o dashboard em si. Vamos lá? Algumas coisinhas que eu gostaria de explicar para você também é que os dashboards, infelizmente, ainda não podem ser compartilhados usando uma URL pública. Então é obrigatório que o usuário ou o convidado esteja no ClickUp para poder enxergar algum tipo de painel que você criou. Tudo bem? Seja como usuário, convidado, administrador, proprietário, tanto faz. Infelizmente não dá para usar com clientes se os clientes não estiverem aqui dentro. Outra coisa também que você vai entender logo a logo é que os dashboards demoram um tempo para se atualizar aqui esses dados. Se você precisa de uma atualização frequente, uma atualização que toda hora é feita, você pode vir aqui nessa opção e colocar 5 minutos, 15 minutos para ele ir atualizando a cada ciclo desse tempo. Ou inclusive pode fazer a atualização manual. Eu vou colocar 5 minutos e inclusive posso fazer ela inclusive agora. Tudo bem? Por padrão, tudo isso aqui vai ser sobrevivido para mim. Se eu quiser que outra pessoa tenha acesso, eu preciso adicioná-la manualmente. Como é que eu posso fazer isso aqui? Clicando no botão direito em cima de um dashboard já criado, Sharing Permissions, e vou colocar uma pessoa aqui. Então, por padrão, funciona dessa forma. Tudo bem? Ou eu posso fazê-lo público para o workspace inteiro também. Mas por padrão ele já vem privado, sempre vem privado para mim. Essa é a ideia e você precisa entender. Outra coisa que você precisa saber é que, infelizmente, por enquanto, ainda não pode ser salvos como modelos, ainda não tem modelos prontos para ser utilizados. Mas nessa aula eu quero te mostrar vários tipos de ideias e referências que você pode trabalhar. Então vamos lá, o passo a passo de criação de dashboards. Você vai acessar aqui, como você te mostrei, e clicar no botão verde para adicionar widgets. Mas para você criar um novo dashboard, vai clicar nesse botão verde, Add Dashboard. Então basicamente aqui é um novo. Ele sempre terá widgets, nada menos que são blocos. Então eu posso clicar aqui e temos vários tipos de widgets baseados em categorias. Se eu escolher uma categoria, eu posso incluir e fazer o trabalho aqui de edição de cada um deles, um por um. Para ficar mais fácil e a aula não ficar muito longa, eu vou trabalhar em cima de modelos prontos. Então, quando a gente tem os Featured Widgets, são esses widgets de Task List, onde você pode mostrar uma lista de tarefas, inclusive você pode ocultar as colunas, adicionar como você quiser. Você também tem um gráfico de pizza para status, então você pode puxar um gráfico de pizza para esses status. Sempre aqui do lado você pode ter algumas configurações de mostrar a legenda do gráfico ou não. Você também pode exportá-la em PDF, imagem, esse gráfico. Pode ser duplicado também clicando em Duplicate, remover em Remove. As configurações vêm aqui, então na hora de inserir você vai escolher o nome, o local, ou seja, da onde vêm esses dados. Eu estou puxando basicamente de uma lista chamada recurso, de uma pasta, de um space. Você pode inclusive também agrupá-la por status, que é o esperado aqui, e não ter como outra opção, porque esse widget é dessa forma. Pode escolher apenas alguns status específicos, pode incluir subtarefas, incluir arquivadas, mostrar tarefas fechadas, incluir tarefas que estão em múltiplas listas, outras listas, uma tarefa que esteja em várias listas ao mesmo tempo, mostrar como porcentagem, ou até mesmo aplicar algum tipo de filtro de tarefa aqui, baseado em alguns campos. Esse aqui é um widget calculation, então você pode trabalhar um cálculo de numérico. Aqui no meu caso, eu usei o campo task count, que vai contar quantas tarefas tem. Eu poderia usar qualquer tipo de coisa, inclusive campos personalizados que eu tenha colocado, como orçamento, por exemplo. Sum. Posso inclusive colocar unidade, salvar. Eu teria aqui então um campo de orçamento calculado também, baseado na minha lista. E um outro widget de featured, chama o Time Reporting, que ele traz para mim, meu usuário,
e sempre todos os registros de tempo que eu tenho, se tiver alguma anotação nesses registros de tempo. Então não é baseado em tarefa, é o Time Reporting, que é o relatório de tempo. Toda vez que eu registrei um tempo, traz também. Já os Custom Widgets, basicamente são esses. Vocês poderá usar o Line Chart, que é um gráfico de linha. Aqui no caso, eu agrupei ele basicamente por status, mas eu poderia agrupar por tag, por assign, que é o responsável, por priority, que é prioridade, por outros tipos de campos personalizados, como canal. Aqui eu poderia usar outros status, eu poderia colocar ou não, se eu quisesse tirar. Então esse tipo de gráfico de linha dessa forma. E também eu tenho aqui o time range, que é o intervalo de tempo. Eu coloquei this month, que é este mês, e posso separar por dias ou por semanas. Vamos trocar aqui para semana para você observar. Então ele já fica um pouco menor. Aqui nós temos um gráfico de barra também, que eu agrupei aqui basicamente por usuário. Então tem eu, tem outro exemplo. Outro gráfico de pizza que a gente pode colocar também, baseado em status de tarefas, que é um pouco parecido com esse daqui. Basicamente é o mesmo, mas também está agrupado nesse tipo. Também temos o gráfico de bateria. Você pode inclusive agrupar da forma que você quiser. Eu aqui coloquei agrupar por assign, que seriam responsáveis. Poderia agrupar por status também. Aqui eu quis colocar dessa forma. De novo, nós temos um campo numérico. E dessa forma aqui, eu calculei esse campo numérico. Basicamente, aqui eu coloquei o nome, o local. O campo foi task count, que é contar o número de tarefas. Mas poderia contar estimativa de tempo, que é essa opção. Contar rastreio de tempo. Entre outros campos personalizados que eu tenho aqui. E fazer esses cálculos. Outros tipos de widgets que nós temos disponíveis para a gente são os de sprint. Se você utiliza sprint aqui no ClickUp, você pode ter gráficos burn up. Um gráfico burn up nada mais ele está inclusive a explicação, que é a quantidade de trabalho feito dentro do sprint. Okay. Nós temos também um gráfico burn down, que basicamente é a quantidade de trabalho que foi deixada de fazer em um sprint. Então você vai ver o gráfico burn down. Então, esse aqui não é uma aula de sprint, para quem conhece, vai entender. Um gráfico de velocidade também desenvolvido, um gráfico de fluxo cumulativo de trabalho. Vou só verificar para você como é que funciona. Ele é uma quantidade de trabalho a cada estágio nas sprints. E também nós temos ciclo de tempo que você pode trabalhar e lead time também que pode ser utilizado, que é mostrar uma média desde a data de criação. Ele mostra essa média de tempo. Lead time, 5 dias, aqui 4 dias, 3 dias. E aqui o cycle time, o cycle time, que é mostrar a média da data colocada desde quando começou o status ativo. Então, ele te mostra desde quando começou a tarefa ficar ativa, te mostra esse tempo. Nós temos também o widget de status, como eu falei, gráfico de pizza, gráfico de bateria, gráfico de barra, gráfico de linha. Temos números também que a gente pode colocar, tarefas em progresso, tarefas fechadas, tarefas completas. Na parte de widgets de responsáveis, que são os assigns, mesmo processo, gráfico de pizza, de bateria, de barra e número. Na parte de prioridade, mesmo processo, gráfico de pizza, baseado nas prioridades, bateria, em barra, em linha e número também. É o mesmo padrão, só para você entender. Nós agora temos um tipo diferente de widgets, que são os widgets de tabela. O que ele traz para a gente? 3 tipos. Nós temos, inclusive, um widget de Activity View, que seria a visão de atividade, que ele traz para a gente todo o histórico do que foi feito em cada coisa. Você pode, inclusive, configurar o local, fazer algum tipo de filtro, ou, inclusive, colocar os campos aqui que você queira trabalhar. Ó. Aqui ele está trazendo todos. Talvez eu queira só avaliar o tipo de interação que foi feito em campos personalizados. Eu teria um widget específico só para isso. Nós temos também aqui um widget chamado Worked On, que me mostra o usuário, a quantidade de tarefas trabalhadas e o contexto de cada uma dessas tarefas. E também o Workspace Points, que vem lá daquele relatório que eu já expliquei em outra aula, que traz para mim os usuários, as notificações que ele limpou, os comentários adicionados, os comentários resolvidos e traz uma pontuação baseada nisso. Agora, algumas aplicações de dashboard também utilizando os widgets de rastreio de tempo. Em vez de explicar daquela forma, eu trouxe aqui uma aplicação muito legal. Uma coisa que eu não mostrei lá em cima no Feature Widgets, que talvez não deu tempo aqui, é que aqui embaixo nós também temos algumas coisas legais, como portfólio,
que é esse tipo de estrutura aqui que vai trazer para a gente a tarefa em si, o progresso, se ela está completa ou não. Tudo isso é configurado aqui. A gente pode trazer dessa forma. A gente pode, inclusive, adicionar os campos que a gente queira ou não para compor esse portfólio. Nós também conseguimos colocar, no caso aqui, um widget chamado Test Block, que é basicamente um documento. Você pode colocar coisas, tabelas, banners, botões com links, o que você quiser colocar aqui dentro desse texto aqui, você coloca um bloco. Isso é muito útil. Nós também temos o widget de chat. E eu queria só trazer uma atenção sobre esse widget de chat. Porque, basicamente, você pode colocar um chat aqui dentro do ClickUp para mostrar no painel, para você interagir. Porém, só quem estiver vendo essa visão, não quer dizer que ela vai ser notificada. Se você comentar com alguém aqui, fulano de tal, faça tal coisa. Ele não vai ver desde que ele esteja aqui. Ó. Você precisa adicioná-lo como um watcher, como um seguidor. É só assim que ele vai receber notificação desse chat. É uma atenção muito exclusiva sobre esse caso. Voltando então à aplicação para os widgets de tempo, que nada mais são esses aqui, ó, Time Tracking, que são esse tipo de widgets aqui. Eu construí uma aplicação bem legal. Eu coloquei basicamente um chat para interagir sobre questões de tempo. Eu coloquei um widget chamado Time Sheet, que ele traz para mim o usuário, o total de tempo que foi gasto, inclusive por semana. Se eu clicar no nome da pessoa, eu vou conseguir identificar as tarefas que ela trabalhou e a hora também em cada uma delas. Eu trouxe também aqui um widget, só que peguei esse widget aqui, que é o Task List, que é a lista de tarefas, e coloquei aqui. E o que eu fiz de diferente? Vou mostrar para você. Eu basicamente configurei ele para agrupar por responsável e apliquei um filtro aqui. Ó. Eu coloquei que eu queria saber os status que estivessem feitos e também o Time Track is not set, ou seja, o rastreio de tempo não está configurado, ele está vazio. O que ele trouxe para mim? Ele trouxe um painel bem legal aqui das tarefas concluídas sem tempo, porque a gente pode identificar aí quem fez as tarefas esqueceu de botar o tempo e temos um painel que a gente pode inclusive notificar. Usuário tal, você não fez o tempo da tarefa tal. Isso pode ser uma mão na roda, muito útil aí para fazer uma gestão e acompanhamento. Um outro tipo de aplicação de dashboard também seria a parte de você fazer para a empresa em si. Então você tem aqui um controle amplo da sua empresa. Você pode ter essa visão mensal, que basicamente eu utilizei um cumulative flow, esse tipo de widget. Então eu vou ter uma visão mensal das tarefas ao longo do tempo, as que não foram iniciadas, as que estão em progresso e as que estão feitas. Basicamente 3 tipos de coisas. Eu coloquei também um chat aqui para a gente conversar com a empresa inteira. Eu coloquei também um widget aqui de texto, olha que legal, Test Block, e coloquei ele bem pequeno, então virou quase como uma referência para eu trabalhar aqui dentro, tendo links, tendo tabelas. Coloquei também o Who's Behind para saber quantas notificações aqui não foram limpas, quantas tarefas foram vencidas, eu tenho um controle também geral um pouco mais amplo. E eu trouxe algo bem interessante aqui, que eu ainda não mostrei, que são os widgets de incorporação, que são esses widgets aqui. Ó. Embed. A gente pode incorporar planilhas, apresentações de Google Slides, documentos, algumas coisas personalizadas, YouTube e tudo mais. Então, como é que eu fiz essa agenda aqui? Que é bem interessante, né? Como é que eu fiz essa agenda? Eu basicamente venho aqui. Vamos supor, eu vou pegar essa lista de tarefas aqui de exemplo pra gente. Fui no calendário, que é essa visão de calendário aqui que eu tenho. Cliquei em Share. Cliquei em Public Share. E peguei esse código aqui, ó, Embed Code. Eu copiei esse código. E lá nos dashboards, eu basicamente viro aqui Add Widget, Embed, Custom Embed, colei o código aqui embaixo no Embed HTML e pronto. Eu trouxe para mim a agenda do próprio ClickUp aqui dentro do dashboard. Isso é extremamente útil para você ter um painel aqui com a agenda. Um outro tipo de aplicação, você pode fazer dashboards para cada cliente, que é uma coisa muito praticada e todo mundo me pergunta como é que é feito, né? O que eu trabalhei aqui? Eu coloquei um widget de texto, Test Block, com algumas anotações do cliente, alguns documentos, alguns links, pode ser útil. Coloquei também um widget aqui chamado de Calculation,
colocando apenas a estimativa de tempo do orçamento do cliente e também um de gasto. Coloquei uma visão de status para saber como é que está o desenvolvimento. Ao longo do tempo, essa barrinha, esse gráfico de bateria vai enchendo aqui. Então, hoje a gente tem aqui embaixo, na horizontal, o número de tarefas, são 125 tarefas. Só que a gente percebe que praticamente temos feitas 6 tarefas e temos fazendo uma tarefa. Então, você identifica como é que está o desenvolvimento. Aqui também eu trouxe uma lista de tarefas interessante, que eu basicamente fiz o quê? Eu vim aqui, eu agrupei ela por data de entrega, certo? E apliquei um filtro, um task filter, apliquei um filtro de tarefas com status feito. Por que eu fiz isso? Para eu entender, porque às vezes você quer fazer uma aprovação pendente. O seu status feito ele não está completo ainda, então alguém tem que aprovar isso. Você poderia criar aqui essa lista com o status de aprovação. Então está em aprovação para ser feito ainda. Então você tem no seu dashboard de cliente um painel que traz isso. Aqui embaixo pode trazer também um gráfico de pizza com os responsáveis, tarefas por responsável, e também eu trouxe aqui um gráfico, um widget na verdade, chamado Completed Report, que ele traz para mim as tarefas completas para o usuário, para eu ter um pouco mais de noção. E para a gente finalizar a aula, que já está um pouco longa, eu trouxe também uma ideia da gente fazer monitoramento de KPIs dentro do ClickUp, com coisas mais complexas, com banco de dados. Como é que a gente pode fazer isso? Basicamente o que eu falei antes, você pode incorporar uma própria planilha aqui com gráficos elaborados que usam dados complexos que você trabalha aí, você pode incorporar dentro do dashboard do ClickUp, para você dar acesso a alguma pessoa que queira acompanhar aqui de forma mais rápida dentro do ClickUp. Ficou algum tipo de dúvida sobre os dashboards, algum tipo de recurso, algum tipo de uso? Eu praticamente mostrei que existe um padrão, claro, desse tipo de gráfico. Os Sprint Widgets têm uma pegada mais diferente, mas no mais vem tudo no padrão de configuração, de você sempre estar configurando aqui em cima, de realmente ter que criar tudo do zero. Infelizmente ainda temos essa desvantagem, mas os dashboards são realmente poderosos e o ClickUp está sempre desenvolvendo e melhorando eles. Então deixa um comentário aqui embaixo, curta o vídeo e compartilha com seus amigos.